Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharetti e hoje estamos recebendo aqui Luiz Marcel Loureiro, mais conhecido como Luiz da Saúde. Ele é servidor público concursado há mais de 20 anos e presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Araruama. Líder comunitário e reconhecido como defensor dos direitos dos trabalhadores. Luiz tem formação em administração, gestão de recursos humanos e gestão pública, e já atuou em diversas secretarias municipais e conselhos, além de atualmente ser presidente municipal do PDT e ex-candidato a vereador. Seja muito bem-vindo, Luiz. Olá, Vitor, como é que vai você? Muito obrigado por estar me recebendo aqui hoje e estou me colocando aqui à sua disposição, à disposição do JM, para responder as suas perguntas aí. Em 2018, você foi eleito presidente da SSMA e reeleito em 2022. Como servidor público, há mais de duas décadas, sempre teve interesse pela luta sindical, pela reivindicação dos direitos dos trabalhadores. Eu gostaria que você me contasse um pouco sobre essa sua trajetória até chegar à presidência. Bom, vamos lá, Vitor. Na verdade, esse meu interesse pelo trabalhador e pela luta sindical começou lá atrás, quando eu ainda era da iniciativa privada na cidade do Rio de Janeiro. Nessa época, eu já fazia parte, era sindicalizado, o nosso sindicato na época era da Construção Civil, na capital, né, na cidade do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui na cidade em 1999, eu prestei concurso público. Passei no concurso, tomei posse em 2002 e vinha trabalhando nas repartições. Passei por algumas secretarias, como Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Planejamento. Já trazia aí uma experiência da iniciativa privada, tendo em vista a minha formação anterior, né? E depois também todo o trabalho na iniciativa privada, onde eu tive a oportunidade de atuar também na gerência administrativa e financeira. Então, não foi difícil me adaptar ao serviço público, né? Eu trouxe todo aquele know-how adquirido no passado e passei a aplicar aqui no serviço público. E essa questão da luta, né, do interesse pelo trabalhador, veio bem anterior até ao meu início no trabalho, né, na minha vida funcional. Isso veio já da época da minha mãe. Minha mãe professora no magistério do Rio de Janeiro, 2 matrículas, trabalhou na cidade, trabalhou no estado, e ela já participava de movimentos sindicais, participava de direção de associações de servidores, de sindicatos. Então, isso é uma coisa que podemos dizer que eu herdei, né, da minha mãe. Então, não foi difícil chegar aqui, assumir o sindicato em 2018 e iniciar o nosso trabalho. Um trabalho que não é fácil, porque a gente sabe que as leis existem, os direitos existem, né? Assim como os deveres também, não só os direitos, temos as nossas obrigações, mas que nem sempre eles são implementados, aplicados como deveriam. Certo. Inicialmente, o sindicato contava com cerca de 700 servidores, correto? Perfeito. Hoje, como é que está esse número? E também me conta também como que o sindicato atua no cotidiano do município, na vida dos servidores e da população araruamense. Sim. Quando nós chegamos em 2018 no sindicato, na gestão do sindicato, nós tínhamos aproximadamente 700 servidores filiados e hoje nós temos pouco mais de 1.300 servidores sindicalizados. Lembrando aqui, né, que em nenhum momento nós precisamos ir para a rua, como eu costumo falar, ir nas repartições, montar banquinhas, mesas, para poder estar ali buscando o servidor para se sindicalizar. Isso aconteceu de forma automática. O nosso trabalho desenvolvido ao longo desses anos, desses 7 anos, quase 8 anos, nos levou a ter esse aumento de aproximadamente 100% no número de filiados. Então, foi tudo muito automático. A gente realizava o trabalho, buscava o direito do servidor, recebia o servidor, dava toda a atenção por todos os nossos meios de comunicação, como e-mail, WhatsApp, telefone e de forma presencial, principalmente. E aí isso aconteceu naturalmente e hoje nós estamos quase que com o dobro do que nós iniciamos lá no sindicato. Beleza. A luta sindical, ela é diária, né? Todos os dias. Sim, sim. E você, como porta-voz do sindicato, me conta mais sobre quais são as conquistas que vocês tiveram até agora.
Ao longo, eu deveria, na verdade, ter uma relação aqui para estar apresentando para vocês, né? Foram muitas conquistas. A nossa luta ela é feita através da provocação do próprio servidor, quando ele vem nos cobrar atuação, quando ele vem buscar o auxílio no sindicato, mas também através das legislações que não são implementadas, ou até mesmo quando a gente contribui para que novas legislações sejam editadas, para que o servidor conquiste mais espaços, mais direitos e possa também prestar um serviço adequado à população sem o desgaste, sem ficar doente, né? Então, são várias formas que a gente vem atuando, visitando as repartições, procurando manter algum diálogo com os chefes do Poder Executivo e Legislativo, porque o sindicato abarca também os servidores da nossa Câmara Municipal e também da autarquia e BASMA. Então, a gente vem trabalhando dessa forma, sempre conversando, para poder buscar uma solução para os problemas, né? Algumas conquistas, né? Você fez essa pergunta e eu ainda não respondi. Por exemplo, o auxílio alimentação é uma conquista, o reajuste do magistério, praticamente todo ano a gente tem que estar lutando e batendo em cima disso para que aconteça. Inclusive, esse ano ainda não houve a implementação do piso nacional, do reajuste anual do magistério. A gente vem numa luta aí constante, inclusive existe ação coletiva para isso, que é o reajuste das demais categorias. Por exemplo, a enfermagem é uma categoria que teve reajuste, mas já está na hora de ter novos reajustes. A Guarda Civil tem um plano de cargos, carreiras e remuneração próprio, mas que ele precisa ser novamente, precisa ser revisto para que seja novamente reajustado o salário desses profissionais. Nós temos os professores, que têm uma legislação federal própria, né, como nós falamos há pouco sobre o piso nacional, e fica até mais fácil a nossa luta, mais que a gente precisa resolver. Mas fora essas categorias, nós temos outras categorias. Nós temos a minha categoria, que é de assistente administrativo, oficial administrativo, que existe uma lei complementar de número 038, que fala sobre uma database, que fala sobre uma gratificação funcional, mas que o município não implementa. Nós estamos, desde 2006, sem qualquer ganho real para essas categorias que eu acabei de falar, como os assistentes administrativos, oficiais administrativos, ASGs, merendeiras, todas essas categorias, você imagina, desde 2006 sem um ganho real. A gente vem passando só pelo reajuste do salário mínimo. Então, todas essas categorias têm como vencimento base o salário mínimo. Olha a perda que a gente está tendo no poder de compra dos nossos servidores. É verdade. E durante a pandemia, o sindicato realizou um movimento chamado Greve pela Vida. Isso, muito importante. Foi um período muito difícil para todo mundo e o sindicato esteve ali lutando pelos servidores. Como foi lidar com as demandas, as angústias dos trabalhadores naquele momento desafiador? Foi um momento bem conturbado, né? Além da questão da saúde pública, né, da Covid, nós tivemos também um momento conturbado por conta da gente querer preservar a vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras e da gente não ter recebido naquele momento o apoio que deveria ter recebido do empregador, né? Que é o gestor público, que é a prefeitura. E aí os nossos servidores expostos ao risco, como aconteceu. Nós chegamos a perder servidores, nós tivemos muitos servidores que adoeceram por conta da pandemia. Então, foi um momento muito conturbado e difícil de atuar. E nós fomos obrigados a ir para as ruas, nós mobilizamos nas repartições, principalmente nas unidades escolares, nas de saúde, nem tanto porque os nossos profissionais de saúde eles tinham que estar atuando ali direto, né? Senão o que seria da nossa população, né? E no momento que a gente estava preservando a vida dos nossos servidores, a gente também estava preservando a vida da população, porque o servidor ele está atuando dentro das repartições, mas quando ele sai dali, ele vai para casa, chega em casa, ele tem uma avó, tem um avô, tem um filho, a filha, tem os sobrinhos, tem os netos, tem os pais, né?
E isso aí, se a gente não cuidasse desses servidores, eu tenho certeza que a contaminação no nosso município teria sido muito maior. Então, no momento que a gente paralisou, que a gente fez a greve, não foi pensando só na saúde do servidor, nós estamos pensando na saúde coletiva dos nossos moradores, da nossa população. E realmente foi um momento muito difícil, onde a boa parte dos servidores, tendo em vista a exposição, a gente paralisou, e aí um grupo muito pequeno foi para as ruas justamente para poder preservar. Então, nós colocamos a nossa diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama na rua trabalhando. Se vocês pegarem registros passados, vocês vão ver lá fotos, vídeos, onde nós estamos na rua com a diretoria, com alguns servidores que puderam estar conosco, expondo faixas, fazendo manifestações. E, por incrível que pareça, naquele momento, a gestão municipal não entendeu o real motivo da nossa paralisação. Não era uma questão política, não era uma questão salarial, era uma questão de preservação da vida. E o governo, na época, não entendeu isso e efetuou vários descontos. Nós tivemos servidores que perderam 45 dias de trabalho em remuneração. Então, não era não foi um governo que pensou no trabalhador naquele momento, né? Na verdade, boa parte dos momentos. E nós tivemos que fazer aquilo, realmente. Se não fizéssemos, como eu falei antes, tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, que o nosso município teria adoecido muito mais. Nessa última semana que houve uma reunião importante entre a secretária Valéria Amaral e o sindicato. Essa reunião foi feita para poder ajustar alguns temas de regulamentação de carga horária, reajuste inflacionário, ausência de auxílio transporte. Me conta o que ficou acertado naquela reunião. O que aconteceu nesse encontro? Também, Vitor, a questão da regulamentação da refeição, né, da alimentação dentro das unidades escolares, né? Isso aí, inclusive, nessa última reunião, foi até uma das pautas principais, né? Nós conversamos, fomos com uma comissão formada por membros da diretoria do sindicato. Nós, como sempre a gente faz, a gente levou servidores da base para poderem estar lá também, levamos algumas merendeiras representando a base dos servidores e apresentamos todas as questões relacionadas à merenda, falamos também sobre o horário, falamos sobre reajuste, falamos sobre vários pontos, tendo 3 pontos principais, né? Falamos novamente sobre a questão da gratificação funcional também, e a secretária ficou de nos apresentar, num prazo de 15 dias, a contar do dia da reunião, um levantamento, apresentar uma resposta para todas aquelas nossas demandas. Então, não tem assim muito o que falar em relação a uma resposta imediata, né? Ela pediu um prazo, nós vamos respeitar esse prazo, assim como também, lá atrás, numa reunião com a prefeita, ela nos pediu um prazo até junho agora, né? Segunda-feira, dia 30, termina esse prazo, e nós estamos aguardando para uma próxima reunião para ela poder nos trazer a devolutiva do que foi tratado lá atrás. Bom, pulando agora para a área da saúde, historicamente a Araruama passa por grandes desafios na área da saúde, né? Quais são as principais questões e preocupações que o sindicato de servidores tem com relação à área da saúde? Bom, eu vou falar em relação aos nossos profissionais, né? Isso. Bom, a nossa preocupação é o acúmulo de serviço para os nossos profissionais de saúde, principalmente o nosso pessoal de enfermagem, as nossas equipes de enfermagem. Como eu falei antes, nós temos um problema aí da remuneração dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, e isso é uma coisa muito séria. Eles precisam estar sendo bem remunerados, afinal, são esses profissionais que recebem a nossa população inicialmente, que cuidam da nossa população, dando todo o suporte para a equipe médica. Esses profissionais, eles não podem estar sobrecarregados, tem que ser respeitada a carga horária deles. E não pode também ter a sobrecarga
tendo em vista a falta de pessoal. Então, tem que ser feito um levantamento também para ver a necessidade de novos profissionais de enfermagem, né? Preferencialmente, através de concurso público, que é um ponto que a gente também tem que estar vendo e falando aí quando tivermos a oportunidade. Certo. Recentemente, vocês criaram um projeto chamado Projeto É Nosso Direito. Perfeito. Falando sobre ele agora, como o Poder Executivo tem tratado com isso? Como que tem sido o diálogo com o Poder Executivo? Vocês têm encontrado uma abertura para poder discutir sobre a necessidade de vocês? Então, esse projeto É Nosso Direito, né? Foi um projeto criado pela nossa equipe, pela equipe de comunicação, junto com a nossa diretoria. Ele consiste numa forma da gente estar recebendo as demandas dos servidores e também divulgando o que foi resolvido, as soluções dadas, as demandas ainda pendentes. É uma forma da gente melhorar a comunicação, tanto ao receber as demandas, quanto também na informação para os nossos servidores e também para a população e também para o poder público, né? Então, nós temos alguns canais, como e-mail, site, canais de WhatsApp, para a gente poder melhorar a nossa comunicação e também dar publicidade a tudo que tem de pendência e de solução para os nossos servidores, para o poder público e para a nossa população. Falando ainda sobre o projeto É Nosso Direito, vocês criaram uma série documental para poder contar sobre a vida dos servidores, enfim. Qual é o impacto esperado na criação desse projeto, dessa série documental? O nosso primeiro episódio foi com uma merendeira, foi com a Márcia, foi um depoimento muito bacana. Vocês podem perceber, vocês devem ter visto que o intuito daquele primeiro episódio não foi bater na administração. Nós deixamos ali a servidora bastante à vontade para ela poder falar não só da vida funcional dela, mas também ela mostrar um pouco da vida dela com a família. A entrevista foi feita ali na casa dela, a gravação na casa da servidora, para a população, para a gestão, para os outros servidores também poderem estar conhecendo como é a vida, né, de um servidor, com todas as dificuldades que passa. Ela ali, a Márcia ali, demonstrou muito bem como é a vida dela junto da família, qual o resultado da atuação dela no serviço público, o que ela recebe de retorno da gestão através de salário, de uma boa relação, o ambiente de trabalho dela, que isso traz para ela, leva para a casa dela, como isso impacta na vida dela pessoal. Então, foi um episódio muito bacana, nós tivemos um retorno muito positivo. Eu não me recordo agora, mas foram muitas curtidas, visualizações. Então, falar para vocês que eu não me recordo aí o número, foram milhares, dezenas de milhares de visualizações, não sei a quantas curtidas chegou, comentários, dezenas, talvez centenas de comentários, eu não me recordo agora, mas o resultado foi melhor do que a gente esperava, na perspectiva da publicação em relação à questão da comunicação. A gente conseguiu atingir muita gente, foi muito legal, e já vamos preparar o segundo episódio aí. Nossa galera lá da comunicação está trabalhando, agradecer, inclusive, aos companheiros que cuidam desse trabalho, a nossa direção, os companheiros da comunicação, que estão atuando muito bem e estão melhorando muito a nossa comunicação. Que bom. Nesses quase 7 anos de trajetória, me conta qual foi o momento mais marcante que você teve? A Greve pela Vida foi um momento marcante. Foi muito importante a Greve pela Vida. Eu estou visualizando agora, lembrando de uma passagem que vocês talvez tenham tido acesso, as cruzes que foram depositadas na areia, na areia ali da Praia do Centro, né? Foi um momento muito importante. Naquele dia a gente fez uma caminhada, a gente fez uma manifestação sempre pacífica ali em frente, mais ou menos na altura da rodoviária. Foi um momento muito, muito importante, emocionante.
Outro momento importante, emocionante, foi logo na nossa chegada em 2018, que no final do ano de 2018, nós tivemos lá um trabalho forte para que o concurso público acontecesse, concurso esse que já não havia no município há alguns anos, e nós conseguimos, através de uma mobilização que se iniciou no final do mês de dezembro de 2018, através de uma ação e de uma decisão que foi reafirmada em segunda instância, e aí em 2019 aconteceu o concurso público. Aquele momento realmente foi muito interessante, porque foi uma oportunidade que se abriu, foram portas que se abriram para as pessoas que tinham vontade de ingressar no serviço público e já não tinham mais esperança. E ali nós tivemos em 2019 o concurso, já em 2020 os aprovados começaram a serem chamados, e até pouco tempo, até final do ano passado, estavam sendo chamados ainda. Então, foram duas passagens muito importantes, muito gratificantes, ao longo desses 7 anos, pouco mais de 7 anos que nós estamos lá no sindicato. Tivemos outras passagens importantes, muitas, né, mas essas duas marcaram muito. Pelo menos foi o que veio agora de imediato na minha cabeça aqui. Mesmo com tantas conquistas marcantes que vocês tiveram, ainda tem muita trajetória pela frente, né? Temos muita coisa. E dentro dessas questões que vocês reivindicam, quais ainda vocês estão no aguardo por solução? Nós estamos no aguardo de solução para a database dos servidores, que, como eu falei antes, né, a lei complementar 038 é a que rege a maioria dos nossos servidores no município de Araruama. E lá fala da database que deveria ser no mês de maio, né? Que é no mês de maio, né? Mas que há mais de uma década a gente não consegue ter o reajuste para essas categorias. Então, acho que esse é um ponto fundamental. O respeito à database. Na database ela fala que tem que ter um índice de reajuste, que o governo defina o quanto antes esse índice, se vai ser IPCA, qual vai ser o índice, eu não sei, o governo tem que definir, porque a legislação ainda é omissa quanto a isso, mas deveria, né, fazer a nossa recomposição. A gente não pode ter perda salarial, então é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante é a isonomia na entrega do valor da recarga, porque hoje nós temos o magistério com uma recarga de R$1.000, e nós temos as outras categorias com uma recarga de R$400. Então, isso é uma luta importante. Nós já conseguimos conquistar o cartão para todos, cartão alimentação para todos. Agora nós precisamos conquistar a isonomia no valor da entrega da recarga. Então são pontos importantes. Nós temos outros pontos importantes, como, por exemplo, a implementação da gratificação funcional, que está no anexo 6 da Lei Complementar 038, que não é implementada. A gratificação funcional é como se fosse um enquadramento por tempo de serviço que o magistério tem. Para as outras categorias se chama gratificação funcional. A cada período de tempo tem um percentual. Então, são 4 níveis. O nível A, que é o percentual de 2% sobre o vencimento base, de mais 2%. O B, mais 3%, mais 5%. O C, mais 7%. E o D, mais 10%. O D já é para aqueles servidores que têm a partir de 31 anos de serviço público, né? Mas, como eu falei, mais 2, mais 7, mais 10. Então, é um sobre o outro. Não é escolher, depois do período de mais 2, escolher se vai ser mais 7, mais 10. É um sobre o outro. Então, isso aí são alguns pontos. Nós temos... Bom, já falei gratificação funcional, já falei database, já falei a questão da isonomia na entrega do valor da recarga. Nós temos também a questão do próprio piso do magistério, que ainda não foi implementado. Hoje o município deve mais de 30% para o magistério, e eu estou falando no piso. O piso é o mínimo que o município deve pagar ao profissional do magistério, é o mínimo, né? Ele pode dar mais também, ele pode fazer mais
pelo servidor que entrega todo o seu tempo, entrega toda a sua vida, entrega a sua formação para poder devolver à população e ao município um serviço público de qualidade. Então, são os pontos aí principais aí que eu vejo. Lógico, nós temos um ponto importante também, que precisa ser regulamentado no município, que é o auxílio transporte. Nós não temos auxílio transporte. O nosso município é um município com aproximadamente 635 km², e não é fácil você sair do primeiro distrito e chegar lá em São Vicente, chegar lá na Lagoa de Turnaíba, ou chegar lá na divisa com Rio Bonito. Isso tem um custo muito alto para os nossos servidores, que nem sempre atuam próximo das suas residências. É uma reivindicação nossa também, que os nossos servidores possam estar atuando próximo às suas residências, já que não tem um auxílio transporte, não tem um transporte que atenda, né, de forma gratuita aos nossos servidores. São vários pontos. Se a gente ficar falando aqui, eu acho que a gente vai ficar aqui gravando por dias, né? Mas são esses pontos, eu acho que são os pontos muito importantes. São muito importantes. A insalubridade para os nossos servidores, onde cabe a aplicação da insalubridade. Nós temos aí servidores que deveriam estar recebendo a insalubridade no grau máximo, que é 40%, como, por exemplo, os nossos coveiros. Eles não recebem insalubridade no grau máximo. Eles recebem no grau médio, 20%. Então, são várias situações. Tem a periculosidade de algumas categorias. Então, são direitos que já estão na lei e que não são implementados, como eu falei antes, né? Então, é muita coisa, é muita coisa. Num outro momento, a gente pode até estar dando continuidade nessa questão. Eu vou trazer tudo relacionadinho para vocês, se vocês quiserem, a gente dá continuidade, porque é um assunto que não tem fim, que nós não vamos cansar de estar falando. Quando se trata de serviço público, da entrega do serviço público, do direito e do dever do cidadão e do servidor. Certo. Você preside o PDT em Araruama e já foi candidato a vereador. Sim. Em 2004 e em eleições mais recentes, né? Perfeito. O que te motiva a buscar uma cadeira no Legislativo? Isso é importante, um ponto muito importante que você está trazendo aqui à tona, né? Bom, eu presido o PDT, assim como também já fiz parte do PT, já fiz parte do PSB, né? Estou na presidência do PDT. PDT é um partido onde eu me encontrei, né? Pelo seu estatuto, pelos seus ideais. O PDT de Darcy Ribeiro, de Leonel de Moura Brizola e de muitos outros, né, protagonistas da nossa política, né? E vou falar uma coisa, não é uma política de esquerda, é uma política de direitos, que respeita a todos os cidadãos, né? Que falam muito nesse negócio de esquerda e direita. Acho que a gente tem que se preocupar com a política de entrega de serviços públicos de qualidade, de entrega de dignidade para a nossa população. Então, eu fico muito honrado, estou muito honrado e feliz de estar à frente do PDT já há algum tempo. Fui candidato lá atrás, sim. Nessa última eleição, eu fui candidato, sou um dos suplentes do PDT. Não foi possível chegar, né? Outros companheiros chegaram. Nós tivemos eleito o Fábio da Ração, foi o nosso primeiro candidato, né? Com mais votos. Fábio é vereador hoje. Nós tivemos aí a professora Valéria, que suplente do PDT, o doutor Fernando Capitão Mor, suplente do PDT, o Marcelo Luiz da Saúde, suplente do PDT, e muitos outros companheiros e companheiras que participaram conosco nas fileiras do PDT. A importância da minha candidatura, né? Eu já tinha me comprometido que eu não entraria mais nessa, né? Mas o próprio trabalho à frente do sindicato, né? Um sindicato que cuida do trabalhador, não é o sindicato do empregador, nada contra também, mas é o sindicato que cuida do trabalhador. Então, nada mais lógico, né, do que eu ter aceitado esse convite. Foi um convite que foi feito dentro do partido e também dos companheiros trabalhadores, né, dos servidores e da própria direção, dos companheiros que fazem parte da direção,
Então, aquele momento foi muito importante, porque ali a gente estava buscando uma cadeira junto ao Legislativo. A cadeira junto ao Legislativo não era para fortalecer o Luiz, cidadão, pura e simplesmente. Era para fortalecer a nossa luta. Porque no momento que o sindicato tem uma cadeira dentro do Legislativo, onde você tem um sindicalista, um defensor dos direitos dos trabalhadores dentro da Câmara, ficaria muito mais fácil para a gente poder botar pressão, para a gente estar junto lá com os demais vereadores, levando as nossas reivindicações, apresentando projetos, que são muitos que a gente hoje não tem como apresentar, sendo apenas um dirigente sindical, não tem como apresentar. Posso até mostrar para um ou outro político, né? Mas eu não teria a caneta para apresentar os projetos e para fazer a defesa desses projetos. Então, se nós tivéssemos hoje uma cadeira dentro da Câmara Municipal, com certeza nós estaríamos avançando muito mais na nossa luta. Então, esse foi o motivo real, até porque é muito desgastante estar na política, né? É muito desgastante, acredito que seja muito desgastante estar lá sentado no Legislativo também. Porque muitas vezes você tem que sentar e conversar sobre coisas que você não concorda e que você não quer. Mas tem que ser assim, porque a vida se faz assim. A vida se faz de trocas. Você, para atingir um objetivo, você tem que negociar outros, mas saber negociar, para não perder a sua essência. Perfeito. A gente está chegando em mais um final, né, do episódio, e nesse momento a gente reserva para você mandar um recado para todas as pessoas que estão assistindo, deixar uma última mensagem nesse momento. Então, pode ficar à vontade. Então, vamos lá, Vitor. A minha mensagem vai inicialmente para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, os nossos servidores e servidoras, para que vocês estejam firmes na luta. O sindicato preza sempre pelo diálogo. Eu, Luiz, prezo sempre pelo diálogo, mas tem momentos que, às vezes, o diálogo não avança. Não adianta somente dialogar e não ter soluções, né? Nós precisamos de ações concretas. Então, falo para vocês, servidores e servidoras, trabalhadores e trabalhadoras do nosso município, a importância de vocês na luta, a importância de vocês participando das nossas assembleias, a importância de vocês estarem conosco no dia a dia do sindicato, para que vocês possam encaminhar as demandas dos servidores, que muitas vezes quem está lá no chão, como a gente fala, né, no chão da fábrica, dentro das repartições, tem muito mais conhecimento do que a gente, que está nesse momento dentro do escritório, né, dentro do sindicato. É isso, que vocês estejam conosco, vamos caminhar em todos os momentos, juntos, todos os trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras juntos, e falar para a população, para você, munícipe da nossa cidade, que é importante apoiar o sindicato, é importante apoiar o trabalho dos nossos servidores, que são esses servidores que vão entregar um serviço de qualidade à população. Lembrando que o servidor estiver atuando num ambiente saudável, num ambiente digno, ele vai poder entregar um serviço de qualidade para toda a população. Muito obrigado pela oportunidade, Vitor. Muito obrigado ao JM por esse momento. E me coloco à disposição aqui para outros momentos. Nós que agradecemos a sua presença aqui hoje e também, principalmente, pela sua dedicação, a sua luta por todos os servidores aí de Araruama, tá bom? E agradecemos a vocês também que nos assistiram até agora, têm acompanhado a gente nas nossas entrevistas, acompanhado a gente nas redes sociais. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais aqui embaixo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.